as situações que se apresentaram na vida sem nem titubear, nem que seja um momento. Todos nós fraquejamos. Todos nós sentimos medo. Todos nós nos sentimos pequenos diante das grandes situações que vêm se apresentando diante de nós. E aqui o que chama atenção nesse texto é do homem que foi Davi, ele foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus tinha feito triunfar em várias batalhas. Ele já tinha conseguido vencer várias coisas, principalmente o gigante, quando ninguém quis. Quando ele ainda era um jovem, um mancebo. E quando homens preparados não quiseram enfrentar aquele gigante, ele foi lá. Porque ele disse que ele não ia com armas, mas ele ia pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele homem, com toda aquela fé, com tudo aquilo que ele já tinha passado, aquele homem desanimou também. Assim como eu e você, muitas vezes, nos encontramos desanimados. E a palavra de Deus vai dizer aqui no último versículo que nós lemos, que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E aí foi de onde veio a força de Davi. O que chama a atenção na história bíblica é que Davi, por mais que foi escolhido por Deus, Davi literalmente, na íntegra, não só fisicamente, era um homem de carne e osso, quando ser humano, nada. Então Davi, muitas vezes, falava pelo Espírito, mas Davi também falava muito pela carne. Então a Bíblia relata, quando ele agia pela carne, o que acontecia? E o Senhor, com seu amor, com sua misericórdia, perdoava, mas ele dizia assim, mas você vai ter que pagar pelo que você fez. Você vai ter que pagar tudo aquilo que você cometeu, que você fez. Quando você se desviou do caminho, você vai ter que dar conta disso. E é o que a palavra nos exorta. Por isso que a gente não tem condições nenhuma de estar olhando um para os outros e só orando um pelos outros. Porque cada um vai dar conta de si. Cada um tem lá uma roupinha naquele grande dia para prestar. É onde Deus vai olhar para a gente e vai ver realmente quais foram as nossas ações, boas ou más. Mas aquele homem desanimou. Meus irmãos, quando a gente aceita o Evangelho de Jesus, principalmente quando a gente está caminhando, a gente pensa que vai tomar um antídoto, vestir uma capa e nada mais vai nos abalar. Mas aí é que a gente se sente mais frágil. Quando a gente começa a tirar a venda dos olhos e ver que nunca fomos nós. Deus mostra para a gente a realidade como ela é. O sofrimento, a felicidade, a angústia, o medo, os desejos, as realizações, tudo que o ser humano almeja, tudo que ele passa, Deus mostra literalmente como é. E nenhum ser humano seria capaz de dizer que algo que passou por aqui, ou que passa, ou que passará, foi porque Deus permitiu. Só porque Deus permitiu, Deus castigou, Deus mandou. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. O plantio tem que ser seguro, porque a colheita é certa. Não vamos nós plantar um pé de jaca e pensar que amanhã vai dar morangos, vai dar jaca. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai semear. Porque no tempo certo, a colheita irá chegar. E quando ela chegar, a gente vai ter que se responsabilizar por aquilo. Foi o que aconteceu com Davi. Mas aquele homem, escolhido por Deus, teve a oportunidade de acabar com Saul. Não acabou. Porque ele entendeu que ele foi escolhido por Deus. Quando ele está na direção de Deus, a gente não tem, o nosso coração, ele não consegue ser tomado pela maldade.
A maldade existe, sempre vai existir, infelizmente. Mas quando a gente está direcionado por Deus, a voz de Deus, ela brada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela brada no nosso coração. E aí a gente só consegue fazer o que é bom. Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas assim ele não fez. Ele pegou um pedaço da capa de Saul para provar e disse: olha, eu estive lá, mas eu não acabei não. Tive a oportunidade, mas eu não fiz. Porque Davi sabia que o que era dele, o que Deus tinha prometido para ele, é dele, acabou. A gente não precisa tomar caminhos tortuosos para chegar em lugares que Deus já se preparou para a gente. A gente não precisa de atalho. Quando Deus diz, siga o caminho que eu estou dando, esse é o caminho certo. Então não adianta dizer, Deus disse que eu iria chegar em tal lugar, então eu vou atalhar para chegar primeiro. Não. A gente tem que chegar no momento que Deus determinar. No caminho tem muita aprendizagem. E aqui a gente vai falar sobre não desistir. Nesses dias, a gente tem percebido o povo de Deus, eu estou falando de igreja única, o povo de Deus, muito frio, adormecido, meio que parando na caminhada, quase desistindo. Alguns param, depois retornam. E a palavra de Deus vai falar, né, que esse homem e tantos homens da Bíblia também passaram por isso que a gente passa. Isso não é um mérito nosso. Porque a força, todos nós sabemos que a força vem de Deus. Só que muitas vezes a gente tem dado mais ouvidos aos problemas, ao não do que ao sim do Senhor. A gente não pode pegar as adversidades e tomar como desculpa para sair do caminho que Deus determinou. Deus tem um plano para mim e para você. Você crê? Amém. Se você crê, não saia do caminho. Você saindo do caminho, você está saindo da rota daquilo que Deus determinou na sua vida. Mas está difícil, irmã. Aqui está igual a Davi. É peleja atrás de peleja. Davi nem tinha se desvencilhado de uma, tinha nem saído de uma. Quando ele chega na cidade, está tudo queimado. As pessoas foram feitas cativas. O povo chorava. A Bíblia diz aqui que eles choravam até não ter mais força para chorar. O pranto foi grande. Culparam lá Davi, quiseram apedrejá-lo. Imagina, enquanto carne, como esse homem não se sentiu. De dizer assim, Deus, foi tu que me escolheste. E olha a peleja que eu estou passando. Eu era um simples pastor, Deus me escolheu. Quando o homem que me tinha como filho descobriu, começou a me perseguir, algumas pessoas começaram a me seguir, e agora que houve um problema, o povo me culpa. O povo chora e quer me culpar, me apedrejar. É peleja em cima de peleja. Como se manter firme? Como é que a gente consegue perseverar? Se toda vez que a gente tenta ganhar um fôlego, respirar, vem lá mais uma onda e tenta tragar a gente, colocar a gente lá no frio, lá de novo. A resposta veio de Deus. Foi isso que Davi fez. Davi não parou. Davi errou. Muitas vezes. Davi pagou pelos seus pecados. Mas aqui o plano que Deus tinha para a vida de Davi foi concluído, que foi ele se tornar rei. E ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Assim como Deus tem colocado algo na tua vida, te prometeu algo, e muitas vezes essa caminhada parece ser mais longa do que ela é. Está demorando mais. Eu sei que não era para ontem, mas está demorando demais.
Eu estou cansado, eu estou cansada. Meu corpo já não aguenta mais, minha cabeça já não aguenta mais. Eu sinto dores, eu não aguento mais ser humilhado. Eu não canto, não durmo mais. É muito problema, é muita acusação, é muita mentira para cima de mim. Estão tomando as minhas forças, eu estou cansada, eu vou desistir. Eu vou desistir. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa perseverar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se mantém forte em dias tão tortuosos? Como é que a gente consegue ganhar força para conseguir passar? Não, mas é só 2 pelejas, mais 3, 4, 5, e aquelas que virão futuramente, que a gente nem tem ciência ainda. Primeira coisa, meus irmãos, mantenha o foco, os olhos em Jesus. Mantenha o seu olhar para Jesus. Não deixe de jeito nenhum o problema tomar a frente. Você dá o problema, tem você, Jesus, e chega o problema. Você não coloca o problema entre você e Jesus, coloca o problema depois de Jesus. Porque se você colocar Jesus na frente, colocar Deus na frente, o problema desaparece. Ele é grande demais, aleluia. Deus é grande demais. E qualquer problema que se apresentar vai ficar pequeno diante dele. Então não é, eu vou apresentar esse problema a Jesus. Jesus já sabe. E o que eu faço? Continue do jeito que você está. Firmado. Firme mesmo. No seu lugar de oração. No lugar que Deus reservou para você. Não arrede o pé. Persevere, continue, insista, persista. Que Deus vai te honrar. Mantenha os olhos em Cristo. Não se distraia. As distrações vêm justamente para tirar o foco da gente. A gente sempre diz que o menino cega, né? O nosso foco é o menino. Pisca o olho para ver se o menino não mexe na energia. O menino não cai da cadeira. Porque a gente perdeu o foco. O foco da gente é Jesus Cristo. Então não tem nada que possa fazer com que você pare de olhar para Cristo. Porque é o nosso principal foco de estar na igreja. Eu não venho para cá e nem posso vir para cá para fazer parte de um grupo, fazer parte de uma congregação. Eu venho para a igreja para olhar para Cristo, para continuar falando com Cristo, criando intimidade com Cristo. As coisas que vierem depois são consequências. É bom, irmãos, você participar em conjunto. É bom você estar junto com os irmãos. Mas não para estar olhando o irmão. É para você estar se fortalecendo e estar olhando para Cristo. O nosso foco nessa igreja, onde você for, é Cristo. A referência é Jesus Cristo de Nazaré. Sempre Ele. Porque Ele não erra, Ele não muda. Os planos dele são infalíveis. As promessas dele são imutáveis. A gente pode fazer um plano agora e pensar em algo e dizer, mais tarde a gente vai mudar porque pensou em uma coisa melhor. O plano de Deus para mim e para você sempre é o melhor. Deus não tem plano B, C, D, só tem plano A. É o plano principal. Então, olhe para o seu foco, Jesus Cristo. Quando vier dizer assim, mas tem um problema sobre isso, Jesus Cristo é o meu foco. Ah, mas tem um problema financeiro, apertou agora as contas das finanças. Meu foco é Jesus Cristo. Ele proverá. Você e eu estamos guardados na mão do Senhor. Ele não vai permitir, irmãos, que a gente venha ser sucumbido por nenhum problema. Muita gente. Mas o problema tem que estar posterior a Cristo, porque Ele é muito maior. O problema é quando depois que a gente passa por ele, meu Deus, eu quebrei a cabeça por causa disso. Agora que eu entreguei ao Senhor, o Senhor disse, vai e resolve assim, e foi tão fácil. Outros serão mais difíceis, outros não serão resolvidos ainda, mas se o teu foco for Cristo, você continuará firme. Nós continuaremos firmes. Então não perca o foco.
de jeito nenhum. É olhar para os céus. Nós não somos daqui. A gente não pode andar buscando coisas daqui. As coisas daqui nos entristecem, nos decepcionam, nos fazem parar. Nós somos feitos de carne e osso, somos falíveis o tempo todo. A gente pega com pensamento, ações e pela boca principalmente. Que o pedacinho de carne é essa língua que nós temos. E do jeito que tem dias que ela levanta um numa cama, ela deixa um muitas vezes deitado por uma palavra que foi dita de forma diferente. Então, tantas coisas que Deus tem mostrado para a gente, que a gente não precisa se entristecer por coisas daqui da terra, que a gente vai para o céu e a gente não vai levar nada disso. Tudo isso aqui vai ficar. Se fosse importante, Deus levaria quando nos levasse. A gente precisa aqui se manter. Se manter. Só isso. O restante é fé. É fé. É buscar a Deus. É estar com os olhos do Senhor. Porque com os olhos em Deus, nada tira do nosso foco. Primeira coisa é essa. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não é só ver como se fosse uma fotografia, não. Olhe para Jesus. Entregue os teus caminhos ao Senhor e ore para Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Segunda coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é se manter firme e fiel nas palavras do Senhor. Uma vez que você conhece o Senhor, você confia nele. Então, tudo que ele falar, você vai se apropriar. Por mais que a caminhada tenha dito o contrário. Eu sempre gosto de frisar isso, porque muitas vezes, quando a gente está na casa de Deus, parece que a caminhada fica desse jeito. A gente pensa que tudo vai ser no caminho para frente. Muitas vezes as coisas vão dando para trás e a gente vai ficando sem entender. Mas Senhor, a gente está sempre aqui buscando, e porque as coisas agora estavam a um passo de se concretizar, deu tudo errado. Irmãos, Deus vê coisas que você não vê. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus escuta conversas que você jamais ouvirá. Deus sabe, Deus te livra de coisas que você nunca viu. Então só glorifique na confie. Confiar no Senhor é confiar em Deus na íntegra. É no todo, não é no pouquinho não. Aí eu vou confiar, mas não é pela metade, é uma confiança total. E como é que eu faço isso, irmão? Irmãos, é um passo de cada vez. Às vezes a gente se atropela, fazer uma analogia com criança de novo. Criança, muitas vezes, a gente ensina a andar e ele não quer andar. Quando a gente pensa que não, a criança deu 2 passos, corre e cai. Muitas vezes somos nós. A gente está aprendendo a andar nos caminhos do Senhor e a gente quer dar uma carreira para chegar um pouco mais rápido. Senhor, é para chegar até ali, se eu for bem devagarinho, eu gasto 1 hora. Mas se eu correr, eu gasto 10 minutos. Mas nesses 10 minutos tem tanta coisa que você precisa ver e você só verá se você for devagar. Um passo de cada vez. E se for preciso, dá 1 passo para frente, dá 2 passos para trás, dá 3 passos para frente. O negócio é não parar, ele não desistir. O Senhor nos convida nesta noite a perseverar, a não desistir. Seja qualquer coisa que você esteja passando, não desista, se mantenha firme. Muitas vezes, dar 1 passo para trás, 2 passos para trás, é você recarregar as baterias para você chegar. Realmente, não é porque a gente é crente que a gente não cansa, não. Nosso corpo vai cansar, não vai de guerra. Né? Então, são muitas coisas. Recuada, mas voltar. Recuar não quer dizer ir embora. É recarregar a bateria e continuar a corrida. 1 passo, irmãos, de cada vez. Eu sempre lembro quando eu me converti, eu queria fazer parte de tudo. Tudo. Grupo de louvor eu queria, eu sei cantar, eu queria. Tem um grupo das mulheres, quero fazer parte. Centro de oração,
não quero. Quero dar coisa. Eu nem analisava se eu tinha como fazer, mas eu queria tudo. E chegou um tempo, irmãos, que ficou feio para mim. Vou confessar aos irmãos. Por quê? Porque teve momentos que eu não consegui mais cumprir. Porque eu queria tudo de uma vez. Eu achava que quanto mais coisas eu fizesse, mais eu estaria cheio de Deus. Mas a gente precisa ter um passo de cada vez. A gente está numa caminhada. E se a gente correr demais, a gente vai correr, mas a gente não consegue chegar até o final, não. Você já viu uma maratona que corre? Aquele que dá aquele tiro disparada, na metade do caminho para, aquele que vem bem devagarinho. Quando a gente pensa que ele está na linha de chegada. Então, na caminhada com Jesus é isso. Você já viu que coisa linda Deus faz todos os dias pela manhã, mostrando para a gente que é um passo de cada vez? É quando ele bota o sol pela manhã, ou a chuva, que a gente vê claro assim, ele está dizendo, é mais um passo hoje. Ontem você deu um passo, foi até ali. Hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho. Você lembra como o povo caminhava no deserto quando saiu do Egito? Não, Deus não fez eles caminharem de uma vez até chegar à terra prometida, não. Eles andavam, quando a coluna parava, é hora de descansar. Vamos descansar. Alimentavam-se, descansavam, e quando Deus achava que estava no momento, a coluna se movia. Vamos andar mais uma vez. E nesse meio dessa caminhada, muita coisa se acontecia, aquilo que não era de Deus ia ficando no meio do caminho, e o povo ia seguindo. Algumas gerações ficaram para trás, mas algumas gerações chegaram até a terra prometida. É assim que Deus faz com a gente. Então Deus não vai colocar a gente para chegar em determinado lugar às pressas, não. Ele está moldando a gente, eu e você somos barro, o tempo todo precisa ser moldado, porque Deus trabalha com perfeição. Deus não quer dar rachado, desleixado, todo mal feito, não. Deus quer coisa maravilhosa. Então Ele está moldando a gente. Então nessa caminhada tem muita aprendizagem, tem luta, mas tem muita vitória. E tem feito com que você tenha perseverado. E tem feito com que você tenha chegado aqui nesta noite hoje. São incontáveis bênçãos. A gente consegue contar muitos problemas, mas a gente consegue contar bênçãos também. Esse é o nosso Deus. Então Deus, Ele vai fazer com que devagarinho a gente chegue, que a gente fique pronto para tudo aquilo que Ele tem para dar para a gente. Então, se muitas vezes você cansar um pouquinho e parar, não fique triste por causa disso, não. Descanse. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor, coloque os seus pensamentos no Senhor, peça ao Senhor para lhe fortalecer, e o Senhor vai lhe fortalecer, e você vai voltar com força total, e vai continuar aquilo que Deus colocou na sua vida. Vai colocar, Deus tem planos livres, irmãos, e desistir é você dizer a Deus que não vai mais querer a bênção que Ele te deu. Na hora que eu desisto de algo, você tem um prêmio para receber. Quando ele diz, olha, eu desisti, eu estou abrindo mão do meu prêmio. Você não pode abrir mão daquilo que Deus deu para você. Desistir não é uma opção. Deus não dá essa opção para você. Persevere, continue, segure nas mãos do Senhor e vá. Vá até onde Deus mandar você ir. Não olhe para tudo aquilo que vai fazer você parar. Você vai focar naquilo que te fez avançar. Aleluia. Aquilo que fez um dia você se levantar da sua casa e dizer assim, hoje eu vou para a igreja adorar o Senhor. Não me interessa se eu estou doente, não me interessa que eu estou cheia de problemas, não me interessa, hoje eu vou adorar o meu Deus. Louvado seja o Deus, Senhor. Então, se você entender isso, a gente vai esfriar, irmãos. Eu acredito que todo mundo já esfriou. É difícil. Você levando pedrada e tem que continuar como se nada tivesse acontecido. É difícil.
Você fazer as coisas e ter a convicção, ter o seu coração tranquilo, que está fazendo aquilo que Deus mandou, mesmo assim você está sendo acusado, acusada, e você, é difícil, irmãos. Mas Deus não me chamou para missão fácil, não. Você está nas mãos de Deus. E a coisa mais importante desses 3 pontos que eu falei: o primeiro, não olhar, deixar de olhar para Deus, né, para Jesus. O segundo é para não ter pressa, né, andar um passo de cada vez. E o terceiro ponto, irmãos, que é o mais importante: não mude a rota de Deus. Os planos não são seus. Como é que você tem interferido algo que não foi você que planejou? Você não tem condições, nem eu tenho condições. É por isso que dá errado. O plano é de Deus. Ele sabe exatamente por cada lugar que cada um aqui precisa passar. Cada coisa que Deus vai colocar na vida de cada um. E o que é que essa coisa vai gerar na nossa vida? O que vai fazer com a nossa fé? O que vai fazer conosco? Não mude a rota. Você já imaginou você comprar um terreno, chamar um pedreiro e dizer assim: olha, eu quero que você faça a minha casa desse jeito. Eu quero os quartos desse lado, aqui desse lado eu quero cozinha e sala, e é desse jeito, aqui a planta é desse jeito. Vou comprar os materiais, vou dar todas as condições. Você só vai fazer do jeito que eu disse que você tem que fazer. Aí chega o pedreiro e olha e diz assim: ela pediu para os quartos ser desse lado, então eu vou botar desse. O importante é que tenha quarto. Não. Muitas vezes é isso que a gente quer fazer com os planos que Deus tem colocado para a gente. A gente acha que o importante é fazer. O importante é fazer do jeito que Deus determinou. Louvado seja o nome do Senhor. O importante não é fazer de todo jeito. Não, o importante é que a casa esteja erguida. O importante é que tenha a quantidade de quartos que o dono quis. Não. O dono da obra é que manda na obra. Aleluia. O Deus é que manda em mim e manda em você. Então, se Ele diz que é para fazer desse jeito, é desse jeito que Ele colocou. A gente não vai tentar fazer do nosso jeito, não. Não, mas no final eu não estou fazendo o que Deus mandou, mas não foi do jeito que Deus mandou. Matemática, nem por significação. A palavra de Deus não é uma matéria, é acreditar. Se Deus mandou colocar isso desse jeito, Ele tem um porquê. Ele sabe o porquê. Como seriam nós? Cada um aqui tem uma profissão. Então eu chego para uma pessoa que entende o assunto e eu chego e digo: olha, o senhor faça desse diferente. Eu disse: não, minha filha, mas vai dar certo não. Não, mas eu quero que seja desse jeito. Aí o homem vai faz e está muito errado. Por quê? Porque eu fui me meter no que eu sabia. Onde eu fui fazer coisas que eu não estou preparada para fazer. Por mais que a vida seja nossa, nós um dia consagramos a autoridade a Deus para Ele mudar o que Ele quiser. Irmãos, orar em todos os momentos é necessário, mas orar pela manhã se faz assim primordial. Quando você ora pela manhã, você diz a Jesus assim: Senhor, estou lhe dando autoridade, eu estou me consagrando ao Senhor, dando a autoridade do Senhor mudar todos os caminhos que não vão até aqui. Quando a gente não ora, a gente fica sujeito a todos os perigos. Você já sentiu medo muito grande? Você já andou numa rua escura, de madrugada, e teve medo de cada passo que você escutava? Você já andou? É assim que a gente fica quando a gente resolve fazer as coisas do nosso jeito. Andar com Deus é andar em segurança. É andar, saber que todos os passos que Ele vai mandar você dar, você tem a certeza que nenhum você vai cair no buraco. Todos são seguros, todos são seguros. Então não mude a conta. Não pense que quando chega no caminho, se eu subir a ladeira, eu chego na igreja, mas se eu vier pela olaria, eu também chego. Certo, os dois caminhos levam. Mas onde foi que Deus mandou você ir?
Você sabe que se você trocar o caminho, que vai acontecer no meio dele? Ao invés de chegar mais rápido, pode ser que você nem chegue. Nós estamos falando de um Deus responsável, de um Deus que tem cuidado com as coisas dele, e principalmente ele tem amor comigo e você. Então, cada coisa, irmãos, lembre, cada pedra que Deus permite que entre no nosso caminho é para a glória do nome. Cada dificuldade, cada medo, cada angústia, cada desafio, cada sorriso que Ele põe no nosso rosto, é tudo para a glória do nome do Senhor. Então não desista. Não vou perguntar uma pergunta retórica, nem precisa responder, mas no seu íntimo, quem nunca pensou em desistir? Quem nunca olhou e disse, vou mais não quero mais, estou cansado, estou sofrendo, não quero mais isso. Quantas vezes você não de deixar a obra inacabada, de começar as coisas e no meio do caminho você mudar os planos e deixar para lá? Deus nos convidou para uma obra completa. Não é obra que vai ficar no meio do deserto. Não é obra que você vai ficar perdido. Mas é um caminho que já tem um endereço certo. A gente já sabe o que é. É só continuar. Tem um hino que falou muito ao meu coração esse final de semana. Eu estava lendo a palavra e louvando. Estava pensando muito sobre essa questão. Graças a Deus eu não quis desistir, não. Do evangelho, mas muitas coisas eu já quis desistir. Muitas coisas eu me senti cansada. E doeu um pouco mesmo, me parecia que estava se levando o assunto. Então, assim, providencialmente, Deus vai e faz eu escutar esse hino. Eu não sei se vocês já ouviram, mas ele é muito lindo, ele fala diretamente no meu coração. Vou pedir para o irmão Mário